Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 5. Hoje olharemos para o 9º mandamento, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho. Vamos orar? Nosso Deus, estamos aqui para sermos alimentados pela Tua Palavra, sermos santificados pelas Escrituras. E nós oramos e pedimos que nos santifiques na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Nós sabemos que é isto que o Teu Filho ora, é isto que Ele nos ensina a orar e pedimos no nome dEle. Amém. O equivalente, o eco que nós encontramos no Novo Testamento deste mandamento está em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o versículo 21 deste capítulo, Efésios 4, ele coloca a condição e o exame que cada um de nós tem que fazer a si mesmo. Nós somos membros uns dos outros se de facto temos ouvido Cristo, se nele temos sido instruídos segundo a verdade em Jesus. Nós só somos membros uns dos outros, só somos povo de Deus se realmente Jesus é o nosso Mestre, é o nosso Senhor. Se o temos ouvido, se temos seguido a voz dele, é isso que nos faz membros uns dos outros. É isso que nos faz irmãos. E nós esperamos que assim seja com cada um de nós aqui, que cada um esteja a ouvir Jesus, esteja a ser santificado para ser declarado justo, ser declarado limpo. E nós aprendemos com a sabedoria bíblica que o justo aborrece a palavra da mentira. O justo aborrece a falsidade. Como lemos no Salmo 119, verso 163, podemos ouvir o eco de Jesus, do Senhor, através da voz do salmista: abomino e detesto a mentira, porém eu amo a tua lei. É a tua lei que me ensina a abominar, a detestar, a aborrecer a mentira e a querer me afastar da falsidade. Os mandamentos, portanto, foram dados e estamos quase a terminar de olhar para este resumo da lei, estes 10 mandamentos. E já vimos todos eles, inclusive não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se veremos em breve. Mas a pergunta é se há algum outro mandamento, ou a afirmação é esta, qualquer outro mandamento, inclusive este: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se amamos, se realmente nós nos importamos com a pessoa, se nós nos importamos com Deus e com o próximo, com as pessoas que estão perto de nós, nós não queremos fazer mal e nós não vamos mentir, porque a mentira destrói. Vamos ver isso nas Escrituras, o efeito da falsidade e da mentira. Mas a lei foi dada, os mandamentos estão aí. E por que a lei foi dada? Lemos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. A lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, mentirosos e perjuros, aqueles que juram falsamente. A lei é dada para pessoas como nós, pecadores, pessoas que têm uma natureza pecaminosa, para que sejamos justos, para que pela lei nós vejamos a nossa injustiça e
clamemos diante do Salvador, pedindo que Ele nos salve dos nossos pecados, da nossa injustiça e que nos revista com a sua justiça. É isso que o Evangelho diz que Jesus faz conosco. E o nosso clamor é esse: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou mentiroso, eu tenho essa tendência de perjurar, mas eu preciso de um Salvador. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser purificado para ser declarado justo. Portanto, nós sabemos muito bem quem somos e sabemos o que existe à nossa volta, qual é o contexto de pessoas iguais a nós que enchem a terra e sempre encheram. Depois da criação, depois daquele primeiro contacto do homem com a lei de Deus, com o primeiro mandamento: desta árvore não comerás, e já olharemos também com mais calma para esse momento da história. Mas nós sabemos que este tem sido o clamor da humanidade, tem sido a mensagem de Deus para os homens e mulheres, dizendo que as vossas iniquidades, entre as vossas iniquidades, as vossas mentiras, fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz o profeta Isaías, capítulo 59. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. É iniquidade. Falar mentiras é iniquidade, é pecado. E isso provoca distância, afastamento de Deus. Quando nós mentimos, nós ficamos longe de Deus. Mais à frente, no versículo 12, as nossas transgressões reconhece o povo. E o povo, quem é filho, precisa reconhecer e lembrar disso. As nossas transgressões multiplicam-se perante Ti, Senhor. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceder e proferir do coração palavras de falsidade, conceber no coração, imaginar palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Um reconhecimento que a maldade está espalhada. A verdade, ela desapareceu. O que abunda é a falsidade, é a mentira. E se alguém tenta andar em justiça, andar na luz, andar na verdade, se alguém se quer desviar do mal, versículo 15, é caçado, é tratado como um criminoso. Esse deve ser preso, esse deve ser destruído. É tratado como preso. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. E o Senhor viu e continua a haver. E é isso que prevalece. O que prevalece é o perjurar, é o mentir, é o dizer falso testemunho ou do profeta. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e tudo o que mora nela desfalece, desanima. O que prevalece é mentir e perjurar. E é isso que o pecado provoca. Falta de energia, desfalecimento, tristeza, depressão. O pecado produz destruição. Ezequiel capítulo 13, versículo 8.
Portanto, assim diz o Senhor, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor, o Deus verdadeiro. Através de Ezequiel, ele está a falar para os falsos profetas, aqueles que profetizavam o que lhes vinha do coração, da sua imaginação, os seus desejos de terem a aprovação dos homens. E neste capítulo, então, o Senhor usa a vida de Ezequiel para profetizar contra esses falsos mestres, falsos profetas, aqueles que diziam que representavam o Senhor, mas eram mentirosos e pregavam paz, paz, quando não havia paz. Havia sim falsidade e visões mentirosas. E ainda hoje há gente atrás desses profetas. Ainda hoje há gente que acredita em pregadores que se recusam a falar de pecado, se recusam a falar da lei de Deus que nos mostra o nosso pecado. É só paz, é só paz, é só alegria, alegria, mas o Senhor, ele fica triste. O Senhor fica zangado, ele fica irado. E o Senhor faz com que profetas se levantem. E igrejas fiéis continuem a ler a Bíblia com atenção e a ver o que é que abunda nas Escrituras. Uma descrição de morte e destruição provocada pela mentira. Mentira produzida pelos nossos corações, concebida por nós, por pessoas como nós, que vivem nos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias desde que o Senhor Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. E desde essa altura abundam e cada vez mais abundarão homens caluniadores. E por isso Paulo lembra a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão caluniadores. E esta palavra na língua grega é a palavra que dá diabo na língua portuguesa. Diabo significa dado à calúnia, é difamador, que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos. É o acusador, é aquele que procura colocar uns contra os outros, e especialmente Deus contra as pessoas. Diabos são aqueles que procuram ouvir ensinos de demónios e propalar e propagar e espalhar ensinos de demónios. São aqueles que militam pela causa do diabo, são aqueles que usam a falsidade, a mentira, a hipocrisia. E há vários exemplos de mentira, de engano, e num livro que tem este título, Engano, Deixando a Mentir, o irmão Lu Priolo, ele lembra de alguns exemplos, de algumas formas como nós podemos mentir, e as mais comuns: a mentira deslavada, aquela mentira evidente. E então, lembrando de Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 4, quando o diabo, Satanás, negou a palavra de Deus, depois de Deus ter dito no capítulo 2 a Adão e Eva que se comessem da árvore do entendimento, do conhecimento do bem e do mal, iriam morrer, certamente morreriam, mas o diabo diz: é certo que não morrereis, no versículo 4 de Gênesis 3. É certo que não morrereis. É uma mentira deslavada, uma mentira evidente, porque Deus disse que iriam morrer. Então, quando se nega, quando se contraria uma verdade claramente expressa e exposta pelo Senhor, é um pecado, é uma iniquidade, é um exemplo de engano. Uma inferência, uma insinuação também é um exemplo de engano. Uma insinuação é lançar dúvidas sobre o caráter de alguém, especialmente sobre o caráter de Deus e os seus motivos, que foi o que Satanás fez. Como que, não querendo que os homens, o homem e a mulher, soubessem tanto quanto ele, há ali uma insinuação de que Deus estava a maltratar Adão e Eva. Não lhes estava a dar o melhor. Havia algo melhor que Deus estava a esconder. Há aqui uma insinuação de Satanás. Isso é engano. É uma forma de enganar. A ocultação, o esconder, em Gênesis 3, de 5 a 7,
Diferente da forma como Deus agiu, e a serpente não disse que Adão e Eva conheceriam o mal, sim, mas experimentalmente iriam viver o mal, iriam passar pelo mal, algo que Deus não é vítima. Deus não conhece o mal experiencialmente, vivencialmente. Ele não pratica o mal. Mas Adão e Eva sofreram e praticaram o mal, e Satanás ocultou isso, o que significaria conhecer o bem e o mal. A transferência de culpa também é uma forma de enganar, não assumindo a responsabilidade. Isso também vemos lá no capítulo 3 de Gênesis, a tentativa de se esquivar da responsabilidade, da culpa. E há uma sequência de Adão passar para a Eva passar para a serpente, a responsabilidade e a culpa. Mais à frente, numa outra história, no capítulo 4, a mentira do eu não sei ou do eu não me lembro, tão comum também nos nossos dias, no nosso parlamento, quando há um inquérito, quando alguém tem que ser questionado sobre um crime, eu não sei, eu não me lembro. E foi isso que Caim disse a Deus. Quando o Senhor lhe perguntou: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: eu não sei. Mas ele sabia o que tinha feito com ele. Mas esta é uma mentira comum, é uma forma bem comum de mostrar a velha natureza, a nossa pecaminosidade, a nossa injustiça. A difamação, a fofoca. A difamação é também um pecado comum. Há outros, mas eu gostaria então de olhar para este agora de uma forma também mais atenta, olhando para a lei, o que a lei diz sobre isto, em Êxodo 23, versículo 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Versículo 7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Afasta-te da difamação, da falsa acusação, falar mal dos outros. Versículo 19. Levítico 19, versículo 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 16. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu povo. Eu sou o Senhor. Ser mexeriqueiro, fofoqueiro, ser um difamador, um caluniador, é o mesmo que andar a espalhar destruição no meio do povo. Deuteronômio 19, versículo 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão: se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Justiça para aqueles que difamarem o seu irmão. Queria prejudicar, então que seja ele castigado, e a pena que ele queria ver no outro, que lhe seja aplicada a ele. Olho por olho, dente por dente, vida por vida, pé por pé, que haja justiça. Essa pessoa tem que ser punida, tem que ser castigada. É o que Deus ensina através da sua lei. É isso que Deus espera que aconteça também no seu povo. Que haja sábios no nosso meio, que possam ouvir quando há alguma demanda, quando há alguma disputa entre irmãos. Que não busquem os tribunais, mas que procurem na igreja conciliação. Que procurem na igreja ajuda. E que a igreja se disponha a praticar, a aplicar a disciplina. Alguém difamou um irmão para o afastar da comunhão da igreja, esse irmão será afastado da comunhão da igreja. Alguém difamou acusando de impiedade, esse irmão sofrerá sobre si o rótulo e o título de ímpio.
É impiedade mentir. É algo que desagrada profundamente a Deus, é algo que entristece o Senhor. É algo que Deus reprova e que Ele condena e que Ele pune. O que é que a sabedoria diz sobre este grave problema que nos assola, que assola a terra, que enche a terra? Nós lemos os profetas dizerem isso. É assim há séculos, é assim há milénios. A mentira enche a terra. E o que é que a sabedoria diz? Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que é teu? Quem é que te pertence? Quem é que tem comunhão contigo? Pergunta o salmista. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É Jesus que faz isto. Quem é o justo que é capaz de fazer algo assim? É só Jesus. O único varão perfeito que andou na terra. E é só Jesus que nos capacitará a agirmos desta forma. A sermos verdadeiros, a não difamarmos, a não usarmos a mentira. Salmo 101, verso 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. O caminho que Jesus deixou para eu andar, para eu imitar. Longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Aquilo de mim que me leva a mentir, a falsificar as evidências, eu quero arrancar de mim. Eu quero lançar para longe de mim. Essas influências eu não quero perto de mim. Eu não quero exemplos de pessoas que mentem, que são falsas. Eu quero bem longe. Eu quero andar com gente que anda na luz. Gente que é fiel. Gente que é íntegra. Eu quero andar com aqueles que são um exemplo de devoção e de piedade. Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado à língua enganadora? Qual será a tua recompensa por andares aí a enganar? O versículo 4 explica e descreve qual é a recompensa do mentiroso. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Uma referência à guerra e ao momento em que alguém é traspassado por uma flecha, por uma seta, é ferido de morte. E curioso essa expressão brasas vivas de zimbro, aprendi há pouco tempo quando fui comprar carvão. E a pessoa que me vendeu o carvão disse que era do melhor que havia, era o de zimbro. Era o que provocava mais calor e durava mais tempo. Então, mentir é estar a caminhar para o inferno, onde o fogo não se apaga. É caminho de morte, de destruição. Provérbios 6, versículos 16. 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. Uma das 6 que o Senhor aborrece é a língua mentirosa. E a sua alma abomina a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. O Senhor aborrece, Ele odeia, Ele abomina aquele que pratica a mentira. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus que nos dá a vida, Ele odeia a mentira. E se nós amamos a Deus e se nós queremos agradar a Deus, nós não podemos andar em mentira. Nós não podemos praticar a mentira. Nós não podemos falar a mentira. Isso não é de Deus e não é de alguém que ama a Deus. Provérbios 12, versículo 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento.
Os lábios mentirosos, versículo 22, são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Não vai durar muito a mentira, é um momento, pode ser alguns dias, até alguns anos, mas a verdade prevalecerá. Nada podemos contra a verdade sempre vai vencer. Mas aquele que usa a verdade, esse permanece para sempre. E os que agem com fidelidade, os que são fiéis, esses dão prazer ao Senhor. O Senhor olha com alegria para aqueles que usam a verdade. Provérbios 19, versículo 5. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Repete no versículo 5 e no versículo 9 a mesma ideia. A falsa testemunha não fica impune e o que prefere mentiras perece. Capítulo 21, versículo 28. A testemunha falsa perecerá. E temos um exemplo em Daniel, capítulo 6, da forma como pereceram algumas testemunhas falsas, que quiseram caluniar, quiseram falar mal de um homem fiel. Capítulo 6 de Daniel, versículo 24, conhecemos a história. Aqueles homens que por inveja quiseram prejudicar Daniel. E o rei então mandou que esses homens fossem trazidos, aqueles que tinham acusado Daniel, e que esses fossem lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Daniel, que tinha escapado ileso ao ataque ou à cova dos leões. Em contraste, vemos estes homens que ainda nem sequer tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderavam deles e lhes esmigalhavam todos os ossos. E Daniel sobreviveu para mostrar a fidelidade de Deus e como Deus recompensa aqueles que são fiéis e como Ele pune, como Ele condena, como Ele faz parecer a testemunha falsa, o que espalha mentiras, o que perjura. Salmo 5, versículo 6. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao fraudulento. E por isso Ele envia leões, Ele envia doenças, Ele envia governos. E um dia, com a sua vara de ferro, com fogo e enxofre, o Senhor destruirá todo aquele que é ímpio, todo aquele que anda em iniquidade e que anda longe da verdade. Provérbios 24, 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Queres ser sábio? Queres ser alguém digno? Não enganes os outros. Não uses a mentira. Diz a sabedoria bíblica. Fala a verdade. Porque quem fala a mentira, e agora olhando para o Novo Testamento e a forma como o Novo Testamento trata este assunto, quem fala a mentira é do diabo, porque desde o princípio que ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, lemos em João 8,44. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mentir é uma associação com o diabo, com o anticristo, com alguém que rejeita Deus. Isso é o que a Bíblia ensina acerca da mentira. E a forma como Deus no início da igreja lidou com a mentira foi muito grave, muito sério. Em Atos 5 nós lemos essa atuação de Deus para punir, para tratar a mentira que estava a surgir no meio da igreja. Ananias e Safira, encantados com os homens e mulheres generosos da primeira igreja, quiseram também eles ser generosos, mas à maneira humana, com dissimulação, com hipocrisia, com falsidade, com mentira. Venderam a propriedade e diz o texto, versículo 2, que de acordo com a sua mulher, então Ananias reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, esta decisão? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu ali diante dos apóstolos. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. É Satanás que enche o coração de homens e mulheres para mentirem. Ele é o pai da mentira. É ele que quer que nós mintamos uns aos outros, nos enganemos, que nos defraudemos. É coisa do diabo, é coisa de Satanás. Lemos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que o aparecimento do iníquo, do anticristo, essa figura histórica que surgirá na grande tribulação, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Falsos milagres ou milagres produzidos, provocados por Satanás, mas são falsos. É o poder do engano. Todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é que vai ser enganado? Aquele que rejeita a verdade, que rejeita Jesus. Esses serão enganados por Satanás, pelo diabo, pelo anticristo, pela mentira. Acreditarão em mentiras, porque não dão valor à verdade, não amam a verdade, não acolheram a verdade, enquanto havia oportunidade. Hoje é tempo de acolher o amor à verdade. Hoje é tempo de nos apegarmos à verdade. É hoje que a palavra do Senhor está a ser lida. É hoje que a voz profética está a ser anunciada. É tempo de nós nos arrependermos das nossas mentiras, das nossas falsidades e hipocrisias e de andarmos como Deus quer que andemos, no caminho da verdade, sendo santificados pela palavra dele, que é a verdade. Lembremos que estes dias, os últimos dias, são tempos difíceis, pois os homens são caluniadores, são diabos, são mentirosos. Esta é a nossa natureza, não esqueçamos disso. Esta é a natureza que os nossos filhos herdaram e eles precisam ser confrontados. E quando há engano, tem que haver uma posição, uma postura muito séria e firme dos educadores, dos pais, dos pastores, dos líderes. Nós não podemos permitir engano e mentira. Em nós, no nosso íntimo, no nosso coração, nós não podemos permitir. Temos que afastar de nós todo o caminho de engano, de mentira. E temos que disciplinar e corrigir nos nossos filhos e nos membros da nossa igreja qualquer tentativa de engano, de mentira, de falsidade. Apocalipse 12, versículo 10, lemos: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aquele que lança calúnia, aquele que quer separar e colocar um afastamento entre Deus e os homens, entre os homens, entre si, entre homens e mulheres, entre marido e esposa, entre pais e filhos. Isso é obra do diabo, é obra do caluniador, isso é obra de Satanás. É assim que ele tem agido e é assim que o espírito do anticristo continua a agir nos nossos dias. Mas isto é muito grave e muito sério, porque o Senhor diz no final deste livro, no capítulo 21, que os mentirosos, não apenas os mentirosos, os incrédulos, abomináveis, assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, é aquela que não dá oportunidade nenhuma para a ressurreição. Aqueles que morreram e que partiram, a primeira morte, morte física, essa dá uma oportunidade para ressuscitar e ver a glória e ter um novo corpo, mas a segunda morte, esse afastamento da alma do Criador, esse
Essa dimensão de sofrimento é para sempre, é eterna, é infinita. Mais à frente, no versículo 27, repete a ideia que nessa cidade, na Nova Jerusalém, nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que são justificados porque são lavados pelo sangue de Jesus. É pela fé que isto acontece, é porque se confia no sacrifício de Jesus. E é esta fé, esta confiança que nos lava, que nos purifica, que nos perdoa. E é essa justiça que garante a entrada na Nova Jerusalém. E mais à frente, no capítulo 22, referindo-se ainda à Nova Jerusalém, à cidade celestial, diz o versículo 15, que de fora dessa cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficará de fora da cidade. Concluindo, 1 João capítulo 2, o apóstolo João diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E esta é a mentira que prevalece, tentar enganar e dizer que Jesus não é o Salvador, que Ele não é o Senhor, que Ele não é Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É porque temos fé em Jesus e porque conhecemos quem Jesus é. Ele é a verdade e Ele leva-nos à verdade, Ele conduz-nos na verdade, Ele mostra-nos a verdade acerca de nós, acerca da sua bondade e da sua graça. E é essa regeneração, esse novo nascimento que nos permite deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros e sermos verdadeiros diante do nosso Deus, confessando as nossas culpas uns aos outros, os nossos pecados, para que abandonemos esse caminho de morte, de destruição. Então, algumas diretrizes também que o irmão Lupriolo, nesse livro sobre o engano, ele deixa na parte final, na parte mais prática, que eu gostaria de deixar também com os irmãos para fazermos como um exercício hoje e nestes dias que estamos a meditar neste mandamento. Examina a tua vida procurando evidências de regeneração. Vê se realmente nasceste de novo, como nós lemos em Efésios 4:20. Se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Será que é de Jesus que estão a receber ensino? É Ele o professor, é Ele o mestre, é Ele a autoridade, é Ele que vos ensina, é Ele que quereis ouvir? É a pergunta da Bíblia. Essa é a pergunta desta manhã. Então examina a tua vida à procura de sinais de regeneração, que nasceste de novo, que és de Jesus, que queres agradar a Jesus. E que não lês a Bíblia só para agradar aos pais, ou professores, ou avós. Porquê que tu lês a Bíblia? É por obrigação? Ou porque realmente queres conhecer o Senhor Todo-Poderoso, Deus temível que é, Deus que pune o transgressor, que lança no inferno o mentiroso, e é esse que tu queres conhecer, o que tem poder para te fazer justo e piedoso, verdadeiro. Se é esse que tu queres conhecer, então tu nasceste de novo. E se não nasceste de novo, o caminho é o arrependimento, é a confissão do pecado, é crer no que Jesus fez no Calvário. A forma como Ele deu a sua vida para pagar o preço do nosso pecado, para nos dar a vida dele, por meio da fé e da confiança que depositamos no que Ele fez na cruz. Esta é a mensagem da cruz, é a mensagem que precisamos cantar, pregar, anunciar, lembrar a nós mesmos e aos outros. É isto que nos regenera, é isto que nos dá nova vida, é isto que nos salva. É acreditar em Jesus, é seguir Jesus, ouvir a voz dele, atender e seguir. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. A este propósito, Richard Baxter, ele diz assim: teme mais a Deus do que aos homens, se desejas não ser um mentiroso. O temor de homens excessivo é uma causa comum da mentira. É o que torna as crianças tão propensas a mentir para escapar da vara e coloca a maioria das pessoas que são excessivamente sensíveis a ser feridas em perigo de mentir para evitar a desaprovação de outros. Mas por que não temes mais a Deus? E temes o teu pai, a tua mãe, ou algum líder, um patrão? Por que não temes mais a Deus? A sua desaprovação é indescritivelmente mais terrível. Os teus pais ou o teu patrão ficarão irados e ameaçarão corrigir-te, mas Deus ameaça amaldiçoar-te. Os teus pais, o teu padrão, eles ameaçam corrigir-te, disciplinar-te ou punir de certa forma, mas Deus ameaça amaldiçoar-te. É uma frase muito forte, mas ela é tremendamente bíblica. E a Bíblia fala disto. E não é agradável ouvir isto, mas é absolutamente necessário ouvir isto. A ira de Deus é um fogo consumidor. Nenhuma desaprovação dos homens pode alcançar a tua alma e estender-se até à eternidade. Correrás tu para o inferno para escapar da punição na terra? Pergunta este irmão. Sempre que fores tentado a escapar de qualquer perigo usando uma mentira, lembra-te de que corres 1000 vezes mais perigo ao mentir. Talvez nenhuma ferida de que venhas a escapar por meio da mentira seja tão grande quanto a ferida por ela causada. É tão tolo o caminho da mentira quanto curar uma dor de dentes cortando a cabeça. Então, examina-te a ti mesmo para procurar e encontrar sinais de regeneração. Identifica o teu próprio modo específico de mentir. Existem várias maneiras de enganar e mentir: a mentira deslavada, a insinuação, a ocultação, transferência da culpa, o não sei, não me lembro, o assumir compromissos com a intenção de não os cumprir, a difamação. Mas a intenção oculta, a invenção, a lisonja, falsos elogios, suspeitas ou falsas conclusões, verdade parcial, exagero, afirmar estar perto de Deus quando se continua a pecar, aparentar uma emoção para encobrir outra, plantar ou fabricar evidências, provas, encenar, fingir e tantas outras. Mas procura perceber qual é a tua tendência. Como é que tu costumas ser um mentiroso ou enganador? Identifica isso para poderes então ter ajuda. Coloca como alvo falar a verdade. Que o teu desejo seja viver e falar a verdade. Insiste na verdade, repete a verdade, dá pormenores sobre a verdade. Purifica o teu coração ou a tua consciência diante de Deus e dos homens. Remove a culpa por meio da confissão. Diz: eu menti, eu pequei, eu errei. Assume a culpa, não transfiras, não justifiques, mas assume. É assim que a tua consciência vai ser purificada, vai ser limpa. Dispõe-te a recuperar a confiança que possas ter perdido com aqueles a quem mentiste. Trabalha por isso. Mostra-te confiável, mostra-te íntegro, fiel. Isso demora tempo, mas trabalha para recuperar a confiança daqueles a quem mentiste. Identifica e destrona desejos idólatras e substitui os teus temores correspondentes pelo temor do Senhor. Porquê é que desejas o que desejas? Porquê é que queres fugir dessa consequência? Tens medo porquê? Medo do pai, da mãe? Tens medo do patrão? Aprenda a temer ao Senhor. Aprende, recoloca a prioridade do Senhor no teu coração. Coloca Deus acima de qualquer outra pessoa e procura agradar ao Senhor.
Encontra alguém que te ajude a prestar contas quanto a dizer a verdade. É por isso que é muito útil saber qual é a tua tendência, em que é que tu costumas mentir, enganar, para que essa pessoa possa depois ajudar-te, sendo prática, sendo presente, sendo bem específica, a ajudar-te a abandonar esse pecado, esse engano. A carta de Tito, também uma carta muito prática, foi escrita por Paulo, ele que é um servo de Deus, um enviado de Jesus Cristo, que é a verdade, Jesus é a verdade. E ele escreveu esta carta a Tito, e é uma carta dirigida a todos os crentes, a todos aqueles que leem a Bíblia com atenção. E esta carta foi escrita com este propósito de promover a fé. A fé que é dos filhos de Deus, dos escolhidos de Deus, daqueles que são povo de Deus. Para promover o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, que está de acordo com Deus e de acordo com aquilo que agrada a Deus. A Bíblia foi escrita com este propósito. Esta carta, especificamente a carta de Tito, mas as Escrituras foram-nos dadas com esse propósito, para nos dar um encorajamento, recursos para conhecermos plenamente a verdade que é de acordo com a piedade, segundo a piedade, na esperança de que da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu. Então Deus não pode mentir e quem é de Deus não pode mentir. Se alguém é de Deus, não tolera a mentira, não suporta a mentira, não se dá bem com a mentira, a sua alma fica aflita, afligida. Porque Deus não pode mentir. E esse Deus prometeu antes dos tempos devidos a vida eterna. E para preparar para a vida eterna, então o Senhor manifestou a sua palavra mediante a pregação. É por isso que há pregação, há exposição bíblica. Nós falamos a palavra uns para os outros para que haja salvação, para que haja conhecimento da vida eterna. E como chegaremos à verdadeira vida e à vida eterna. Esta foi a ordem que foi dada a Paulo, ele passou para Tito, e esta carta está aqui no Novo Testamento para nós lermos e para lembrarmos porque é que temos a palavra, porque é que nós temos a sabedoria bíblica, porque é que temos os profetas a denunciar a mentira, os falsos profetas, que há tantos por aí, há tanta mentira por aí, porque Deus quer nos salvar eternamente. Ele quer nos dar vida e vida abundante. Ele quer nos dar paz e alegria. Por isso, o convite que temos hoje para, mais uma vez, com o exercício nós fazermos é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos nos examinar. Voltando a Gênesis capítulo 3, o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? O Senhor, nesta manhã, também chama homens e mulheres, até crianças nesta manhã, e pergunta: onde estás? Onde estás nesta questão da verdade e da mentira? Porquê que te escondes de mim? Porquê que não queres orar? Porquê que não queres ler a Bíblia? Onde estás? O que é que disseste? O que é que fizeste? Onde estás? O Senhor quer encontrar cada um. Esta é a história de Deus, é a história da humanidade, é Deus querer nos encontrar, ovelhas perdidas, que se escondem dele por vergonha do pecado, especialmente da mentira. É o nosso orgulho, é a nossa vaidade que nos faz mentir, enganar, tentar enganar Deus, tentar enganar os outros. Onde estás? Onde estás, Pedro? Eu ouço Deus perguntar: onde é que eu estou? E ouço o meu Senhor dizer que, conhecendo a verdade me libertará. E é essa mensagem que eu quero guardar no meu coração. É a verdade que me liberta, é a verdade que nos libertará. É a verdade que nos dá vida, vida alegre, vida plena. É essa vida que eu desejo viver. Quero conhecer a verdade, quero conhecer Jesus, quero conhecer Deus, quero que os irmãos desejem conhecer Deus, o Deus que não pode mentir, que não dá falso testemunho.
o Deus da verdade, o Deus verdadeiro. Conhecer esse Deus liberta-nos. A verdade liberta-nos. É isso que nós vamos cantar para terminar este momento, e depois teremos o nosso tempo de reflexão e de exame a nós mesmos.